E hoje é dia de falarmos como o autoconhecimento pode impactar em você prevenir ou desenvolver o burnout. Muito bem-vindos a todos vocês que já estão entrando aqui na live online, ao vivo, e também para todos os que vão assistir essa gravação. Eu escolhi o tema de hoje, autocuidado versus burnout, porque é muito importante a gente trazer um olhar além daquele que as mídias trazem, as mídias escritas, as mídias sociais. Fala-se muito num dos fatores mais preponderantes de burnout, que é ambientes tóxicos, chefias tóxicas, e isso sem dúvida é algo que precisa ser modificado nas lideranças empresariais e nas culturas empresariais, sem dúvida nenhuma. Eu sou uma grande defensora do ESG, não sei se vocês conhecem isso. ESG são protocolos de sustentabilidade de negócio, que não tem a ver com sustentabilidade ambiental, e eu também tenho uma certificação internacional como Chief Happiness Officer, que trata de felicidade corporativa, que também não é uma coisa rasa de você estar falando assim de mesa de pebolim ou de brinde de fim de ano. São protocolos de relacionamento com o colaborador e que melhoram a vida dos dois lados, das empresas e dos colaboradores. Então, fala-se muito sobre ambientes tóxicos, lideranças tóxicas, que infelizmente são fatores muito graves de causar burnout nos trabalhadores. Mas como eu já falei aqui, burnout não é uma exclusividade de colaboradores, profissionais liberais, profissionais autônomos, empresários também têm burnout. Então, se a gente está falando que aquele empresário tem um ambiente legal na sua empresa, aquele dentista, aquele médico, aquele arquiteto, ele mesmo quer ter um bom ambiente, teoricamente ele não tem um chefe, por que então ele desenvolveria burnout? E é aí que eu entro na minha pauta e na minha própria experiência pessoal, que são os comportamentos que nos vulnerabilizam ao burnout. Então, o burnout ele não é causado apenas por você estar num ambiente tóxico, mas ele também é causado por comportamentos individuais. Pessoas que só enxergam o seu valor pessoal através do trabalho. Já adianto, essa era eu, a Denise Braga, que se olhava no espelho e enxergava a exportadora de frutas, a empresária, acima de todas as outras pessoas que eu sou, mulher, mãe, avó, esposa ao longo de um período, enquanto meu marido era vivo. Então, as pessoas que só enxergam valor no trabalho, ou aquelas que necessitam de muita aprovação, de muita validação do seu valor, aquelas pessoas que não sabem dizer não, e isso a gente encontra demais no consultório. Tem dificuldade de falar não? Tenho muita, não sei falar não. E quando a gente fala em falar não, nós não estamos só falando em falar não para o outro, para o colega, para o seu líder, para o seu chefe, para o seu cliente também, no caso dos empresários, mas é falar não para si mesma. É falar não para quando você está no limite e ainda continua e segue adiante. Então, existe uma série de comportamentos que nos vulnerabilizam a desenvolver burnout, porque, como eu já expliquei, o burnout é um quadro de estresse crônico. Você não conseguiu gerenciar aquele estresse, ele se prolongou por um período maior do que deveria e se torna um burnout, com quadros de esgotamento físico, esgotamento mental, perda de memória, colocando em sério risco a sua carreira ou o seu negócio. E aí que a gente entra, né? Se você quer se dedicar tanto ao trabalho, você quer lá na ponta final morrer na praia, como se diz, antes de cruzar a linha de chegada, tenho certeza que ninguém quer isso. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Ao longo de toda a minha jornada como empresária, eu tive muito alta performance, mas eu fui essa pessoa que não olhava para si mesma, para os seus limites,
não cuidava de si própria como deveria, porque é a gente que tem que cuidar da gente. E quando eu falo cuidar, é aquele autocuidado de você perceber, puxa, tô cansada, não tô mais conseguindo concentrar, deixa eu fazer uma pausa. Eu nunca soube fazer isso. Eu ia tentando cumprir, eu adorava fazer uma listinha de coisas para fazer, para poder riscar todas as coisinhas da minha listinha. E aí eu confundia determinação com essa ausência de autoconhecimento, de autocuidado, de autopercepção. Então é aquela pessoa que não almoça porque tem muito trabalho para fazer, que não faz uma atividade física porque não dá tempo. E aqui eu volto a dizer, eu não sou essa pessoa que fala, não, atividade física, meditação, massagem, trabalho, parece novela, né? Que o cara acorda, vai jogar golfe, tênis, bebe uísque e depois quando chega no trabalho não sei como ele consegue ser um empresário desta forma. A gente sabe que é muito difícil conciliar tudo, mas alguma coisa a gente precisa conciliar. Então, olhar para si mesma e saber falar não para si mesma, eu costumo dizer que falar não para si mesma é falar sim também. Porque a hora que você percebe que você está cansada e faz aquela pausa funcional, são aqueles 10 minutos que você recupera, que você reenergiza, que você toma um café, que você conversa com alguém, que você faz uma meditação, que você respira fundo e não faz nada. Aqui a ideia não é vamos tirar o trabalho e fazer outra coisa, é se dar o tempo de recuperação e descanso, que seja esses 10 minutos ao longo da manhã, no meio da tarde. Então, são várias ações que a gente precisa ter para cuidar de si própria e não deixar esse elástico estourar e romper. E aqui eu quero trazer quais foram as minhas formas de perceber isso e de modificar isso. Foi numa cama de UTI. Foi numa cama de UTI, sexta-feira eu fiz um stories contando que fazia 5 anos que eu tinha sobrevivido a um choque séptico. E numa cama de UTI, eu pensei, nossa, eu tão forte, sempre tive uma saúde tão forte, como que eu cheguei aqui? E aí, todo mundo que chega num evento de quase morte vai também em busca de um autoconhecimento para religião, para outras práticas. E eu cheguei na hipnoterapia. Fui para Barra de Axis, fui para Theta Healing, fui fazer outras terapias que me trouxeram ali alguma visão. Para mim, foi só alguma visão. E aí eu me interessei pela hipnoterapia e fui fazer. E neste processo, que é um processo que leva você para um momento da sua infância, que é na infância que estão os nossos traumas, nesse processo eu me conectei com a minha dor de infância, de ter um pai que agredia e uma mãe que não dava conta de proteger a gente dessas agressões. Então essa criança entendeu que a vida é faca na caveira. Vamos que já que não tem ninguém que consiga proteger ela, é ela por ela mesma. Só que ao invés dela se proteger, ela se machucou muito. Porque ela entendeu que a vida era vamos seguindo em frente feito um trator. Não para, segue para não sofrer nenhum tipo de agressão e diminuição ao longo da vida de novo. E aí eu entendi por que eu sempre tive esse comportamento como aluna, como dona de casa, como mãe, querendo dar o meu melhor e como profissional. Que eu fui uma profissional de alta performance, mas sempre extrapolando os meus limites. E todas as condições de saúde que eu tive ao longo da vida, eu nunca fui uma pessoa de ficar doente, de ter infecções, mas eu tive algumas questões de saúde, como a endometriose, por exemplo. Por sorte eu já tinha tido os meus filhos, mas eu tive uma endometriose um pouco mais grave, foi difícil de diagnosticar. E o médico falou, normalmente profissionais muito estressadas, mulheres muito estressadas costumam ter um quadro, está mais ligada, não que a causa seja isso, mas a endometriose está ligada a mulheres com um grau de estresse maior. Foi o que o médico me falou na ocasião. E assim outras coisas que eu tive ao longo da vida, tipo gastrite, dor de cabeça. Então, isso foi uma coisa que eu tive ao longo da vida e que eu só fui perceber depois que eu fiz a hipnoterapia e consegui entender como os meus comportamentos me levaram
ao burnout. Um comportamento de esticar o elástico sempre do meu corpo, da minha cansaço, da minha exaustão, de ver a obrigação sempre em primeiro lugar de uma forma assim obstinada. Meu pai era muito rigoroso, uma educação muito rigorosa, e eu passei a colocar sempre obrigações acima das minhas necessidades físicas. Então, o que eu quero trazer aqui não é ficar contando a minha história, mas exemplificando para que vocês comecem a perceber quais são os seus comportamentos que podem estar dificultando que você faça o gerenciamento do estresse. Porque se o burnout é um estresse crônico, um estresse que você não conseguiu gerenciar e se prolongou por um tempo maior do que deveria, é sinal que você não está conseguindo fazer gerenciamento de estresse. Então, quando a gente não consegue fazer gerenciamento de estresse, é porque a gente nem sempre está atropelando os sinais do corpo. A gente não está nem conseguindo prestar atenção, ouvir esses sinais, sentir esses sinais. Então, eu gostaria que levantasse a mão ou acenasse quem se reconhece nesses comportamentos de não perceber os sinais do seu corpo, de extrapolar os seus próprios limites, não olhar para o seu próprio descanso, para a sua pausa, de querer fazer altas entregas a qualquer custo, porque todo mundo quer ser alta performance, fazer altas entregas, mas a qualquer custo. Então eu vou contar para vocês uma história que é a que eu só fui, tem duas coisas, que eu só fui ter percepção depois que eu adquiri o autoconhecimento através da hipnoterapia, do que é que me levava a ter alguns comportamentos. Num momento de crise, dificuldade na empresa, eu exportava fruta, então as exigências internacionais estavam muito altas, eu tive um cálculo renal. E aí eu fui para o pronto-socorro e chegou lá, o cálculo já tinha saído do rim, então, em processo de centro cirúrgico, com anestesia geral, foi preciso colocar um catéter que aumenta ali o espaço daquelas tubinhos que levam do rim para a bexiga, a urina, para que o cálculo não entupisse. Esse catéter se chama duplo J porque ele tem um Jotinha que prende lá no rim e um Jotinha que prende na bexiga. E aí, era um dia, isso aconteceu um dia antes da feira mais importante do meu setor, em que eu já tinha 11 reuniões que eu mesma tinha marcado com empresários. Daí eu voltei da anestesia e perguntei para o médico: doutor, dá para ir para Berlim com o duplo J? Para médico nada dói, né? Nunca dói. Não é neles, então não dói. E aí o médico falou: se a senhora aguenta, vai, mas tem um risco ali de infecção, né? Porque a senhora está se recuperando e esse cálculo renal, ele fere, né, as paredes, então a senhora está começando a tomar antibiótico agora. Eu saí do hospital, fiz a minha mala com muito sacrifício, porque aquele negócio incomoda. E o que inicialmente incomoda, ao longo do seu exagero, vai doendo. E aí, quando eu peguei o táxi para ir para o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, eu já comecei a pensar: será que eu devo ir? Mas fui. Na fila para fazer o embarque: será que eu deveria ir? Mas fui. Na sala de espera: será que eu devia seguir adiante? Agora eu já entreguei a mala. Fui. Gente, eu fazia 25 anos que eu fazia anualmente essa viagem para Berlim. Foi a pior viagem da minha vida. Cheguei lá mal e ainda cumpri as 11 reuniões. É gigante a feira, você anda pra caramba. Eu tinha que ir no banheiro toda hora, ardendo, doendo. Hoje eu olho pra trás e falo: que louca, que louca. Como assim que eu fui nessa condição, podendo chegar lá e ter uma infecção? Eu falo inglês fluentemente, mas para vender fruta, né? Para explicar para um médico alemão o que é que eu tinha feito, eu já comecei até a pensar o que ele ia falar se eu tivesse que parar no pronto-socorro. Então, é a típica ausência de percepção dos limites que você deve respeitar pelo bem da sua saúde. E o outro episódio que também mostra como uma criança que cresce sendo negligenciada, né? Porque uma criança que apanha do pai, todos nós crianças ali em casa apanhávamos, ela está sendo negligenciada. E aí essa criança, quando num determinado ano o marido foi assassinado,
porque a criança está viva aqui dentro da gente, determinando os nossos comportamentos. 85% dos nossos comportamentos vem de uma área da nossa mente onde estão as nossas emoções, as nossas memórias, os nossos traumas, e é isso mesmo que a hipnoterapia faz, atuar nessa área do cérebro. E aí, esta pessoa, no dia seguinte do enterro do marido, foi para o trabalho, né? Porque tinha pagamento para fazer, tinha cheque para assinar. E eu não enxerguei outra alternativa. Eu estava arrasada, mas, obviamente, eu entendi que eu tinha que cumprir minhas obrigações. Até os nossos clientes se surpreenderam que eu estava ali trabalhando naquele dia. E somente depois de me transformar através da hipnoterapia e perceber os meus limites, é que eu olhei para trás e falei, meu Deus do céu, que triste que no dia mais trágico da minha vida eu não tenha enxergado outra opção a não ser cumprir as minhas obrigações. Então, quando eu hoje estou falando aqui em autoconhecimento, eu quero dar o meu depoimento para vocês que o autoconhecimento que a hipnoterapia, o tratamento de hipnoterapia me trouxe, me permitiu estar aqui nesse lugar hoje. Tem post meu mostrando eu há 6, 7 anos atrás muito mais envelhecida do que eu estou hoje. Inflamada, estressada, esgotada e seguindo em frente sem se respeitar. Eu não aprendi a respeitar os meus limites porque eles não foram respeitados quando eu era criança. Então, ao ressignificar esse trauma, ao olhar para isso de uma outra forma, hoje eu consigo trabalhar uma jornada com altíssima performance, porque felizmente todas as minhas pacientes têm tido excelentes resultados. Me tornei hipnoterapeuta justamente pelo quanto eu enxerguei que isso era eficiente e me transformou de um burnout muito grave, e isso transformou o meu comportamento. Hoje eu consigo, de forma muito funcional, fazer uma pausa, interromper alguma atividade se eu já não estou ali conseguindo me concentrar mais, respeitar estes limites. E é isso que eu quis trazer hoje como contraponto de autoconhecimento em burnout. Invariavelmente, as mulheres que chegam até mim, eu trato homens também, mas a maioria de mulheres, as mulheres que chegam até mim, chegam esgotadas, e somente quando eu começo a conversar e dar alguns exemplos de comportamento é que elas falam, nossa, você andou me pesquisando a minha vida porque você está falando de alguém que sou eu. Não tinham se dado conta destes comportamentos. E daí falando a respeito das mulheres. As mulheres têm um percentual maior de vulnerabilidade ao burnout do que homens. Por quê? Porque também existe um contexto corporativo e social que sobrecarrega mais as mulheres. As mulheres, elas têm salários não equalizados com os homens numa mesma corporação. Muitas vezes uma mulher mais qualificada aplica para um cargo, para uma promoção, e um homem menos qualificado é escolhido, ou a mulher nem aplica porque ela acha que ela precisava ser melhor para aquele cargo. A mulher sofre uma sobrecarga mental em toda a sua vida, porque normalmente, mesmo tendo um companheiro muito colaborativo, a mulher tem que estar à frente de decidir qual é a lista do supermercado. O marido faz, mas é ela que tem que fazer a lista. Eu já ouvi até de algumas mulheres, meu marido repara, ou meu namorado repara que acabou aquilo que ele consome, mas o que é da casa sou eu que tenho que ver. Então existe uma sobrecarga de a mulher cuidar mais de uma criança, de um filho, do que o companheiro, dela estar mais, é um discurso, vamos ajudar a mamãe. Ajudar a mamãe é como se as tarefas domésticas fossem obrigação da mulher, quando na verdade todo mundo vive ali, todo mundo se beneficia. Então, numa diferença proporcional, filhos devem arrumar sua caminha, tirar o prato da mesa na proporção da idade deles, e todos que moram têm que contribuir para que aquele condomínio funcione, porque uma casa é um condomínio. Então, esta sobrecarga mental, mulheres são mais cuidadoras, normalmente a mãe, o pai idoso é uma filha que acaba cuidando muito mais do que um filho homem. Então tudo isso também soma
um ambiente de mais pressão sobre a mulher e por isso, além das alterações hormonais permanentes que as mulheres sofrem, que também afeta questões de saúde mental, por isso mulheres perfazem um quadro maior de pacientes com burnout. Então a ideia aqui, como eu sempre digo, é fazermos lives curtas, porque ninguém tem muito tempo e nem muita paciência para ver coisas muito longas, isso vai ficar gravado. E eu queria que alguém que tenha alguma dúvida e queira me trazer algum ponto, fiquem à vontade para colocar as suas dúvidas, alguma coisa que queiram falar, compartilhar. A Beth falou aqui, hipnoterapia é fabulosa para um melhor conhecimento, muito fabulosa. Eu sempre soube da minha história de vida, mas somente através da hipnoterapia, por volta dos meus 50 e poucos anos, que eu já era uma mulher madura, através da hipnoterapia é que eu fui perceber como as minhas vivências de infância tinham impacto no meu comportamento na vida adulta. E é isso que a hipnoterapia pode fazer por você, é tratar questões na infância. Você não necessariamente precisa ter apanhado dos pais, sofrido alguma violência. O trauma, na verdade, ele é uma percepção que a criança tem daquela ocorrência. Às vezes um bebê fica no berço chorando, a mamãe demorou para ir buscar porque estava estendendo roupa no varal e aquela criança se sentiu ali negligenciada, abandonada, porque para um bebê ficar ali 3, 4 minutos chorando é muito tempo. E ali se instala um trauma que determina os comportamentos da vida adulta, porque como eu falei para vocês, 85% das nossas decisões, comportamentos diários, eles vêm dessa parte da mente onde estão armazenadas as nossas memórias, as nossas emoções e os nossos traumas. Por isso que quando a gente tem aquele gatilho de alguém falar alguma coisa, sobe aquele sangue, você tem sempre aquela reação diante daquele gatilho, é porque ela vem de um trauma. Esse comportamento, essa reação vem de um trauma. Então, pessoal, quero agradecer muito a presença de todos que estão aqui, que passaram por aqui, não temos dúvidas. Então, nós vamos encerrando a live para que ela seja rápida, assertiva e útil para todo mundo. Muito obrigada pela presença de vocês e um beijo e boa semana.